Fala Dev! No vídeo de hoje a gente começa uma série de vídeos sobre Design Patterns. Mas qual que é a minha ideia? Não é trazer só o Design Patterns para vocês. Eu quero trazer também como que a gente aplica esse Design Patterns no mundo real, tá? Então, não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então, primeiro, só o meu recadinho básico, aqui embaixo na descrição tem o link do Telegram. Então, se você quer receber as notícias sempre de última hora, né, sempre primeiro do que todo mundo, lá no Telegram eu mando sempre primeiro e lá com certeza você sempre vai receber, tá bom? Então, vamos pelo vídeo. O que acontece? Aqui, lá na live que eu participei, junto com o pessoal lá do Flutterando, com o Jacob e os outros Flutter YouTubers, vamos dizer assim, a gente recebeu algumas mensagens e algumas perguntas sobre Design Patterns, né? E qual seria melhor, qual que não seria e etc. Como que aprendia isso e tudo mais. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos para vocês, mais voltado para essa linha de arquitetura e de Design Patterns mesmo em si. Tá? Para a gente desmistificar isso, vamos dizer assim, para a gente trazer isso para o nosso mundo real, tá? Então por isso mesmo que eu quero trazer, além do problema que eu vou trazer que ele resolve, vou trazer para vocês também como que a gente implementa ele dentro do mundo real e onde seria útil a implementação dele, qual um problema que ele vai ter que resolver, tá? E hoje a gente começa pelo Design Pattern Singleton. Então, bora pro código. Primeiro, criei apenas um projetinho Flutter, bem básico aqui, nada demais, tá? Com um mainzinho aqui, que a única coisa que ele faz é direciona aqui para Singleton Pattern, tá? E ele vai abrir aqui, mas o que importa, isso é apenas a criação do nosso projeto. Vou explicar o contexto. Então, vamos lá. Para que seria o Design Pattern Singleton? O Design Pattern Singleton, ele serve e ele tem que trazer duas coisas. Primeiro, uma classe Singleton, ela deve apenas ter uma instância dela para todo o sistema. Tá? Uma classe ela só é singleton de verdade se ela tiver uma única instância dela compartilhada pelo sistema todo. Tá? E isso é muito interessante, é muito importante quando você quer controlar o que ela está acessando. Vamos dizer assim, eu estou acessando um banco de dados. Eu não quero disponibilizar 700 conexões do banco de dados para todo mundo que pedir uma conexão dentro do meu banco de dados, dentro do meu aplicativo. O que eu quero fazer? Eu quero restringir ela em apenas uma única porta de entrada. Então assim, uma pessoa vai me pedir essa instância numa classe em específico, de uma forma específica, tá? E eu vou retornar para ela a instância que eu já tenho e não vou criar uma nova instância. Criar instâncias é do orientação a objeto. Se você não conhece nada de orientação a objeto, nada mais do que eu der um new numa classe. Na hora que eu dou um new numa classe, eu crio uma cópia dela para mim. Tá? Isso é uma nova instância. Então, na hora que eu instancio a classe, eu tenho uma classe formada já. Por exemplo, a classe pessoa. Essa pessoa, se eu quero uma instância dessa pessoa para mim, para eu colocar lá Rodrigo lá dentro, eu preciso dar um new nela. E ela vai me dar uma nova instância na memória. Tá? Então, como que isso fica? Se eu tiver 10 pessoas, eu vou ter 10 posições de memória sendo alocadas. Tá? E o singleton vem para justamente resolver isso. Na hora que eu pedir uma pessoa, ele vai me dar uma única pessoa, tá? E essa instância vai ser uma única alocação de memória. Só tem que tomar cuidado que se essa instância ela for alterada, todo mundo que acessa ela também vai ser alterada, porque ela é uma só distribuída pelo sistema inteiro. Tá? Então esse é o sentido. Normalmente você utiliza isso quando você quer restringir alguma coisa. Por exemplo, restringir um acesso a um banco de dados, restringir um acesso a uma instância de arquivo. Por exemplo, você vai fazer a leitura de um arquivo, você não pode ter duas pessoas lendo o arquivo ou escrevendo no arquivo. Por quê? Porque você pode corromper esse arquivo, pode dar dados inválidos, por exemplo. Então, nesse momento é importante você utilizar esse padrão, tá bom? Então, bora lá para o código, que é o que realmente a gente gosta de fazer. Isso é conceito, tá? Se você quiser pesquisar mais, você pesquisa mais sobre isso, mas esse é o conceito base do singleton, ok? Então, eu vou criar uma pasta aqui, singleton, e a gente vai fazer alguns exemplos, 2 exemplos, na verdade, de singleton. O singleton, de como que a gente pode implementar o singleton, tá? Então, eu vou criar aqui uma classe singleton. Vou pegar aqui uma classe, vamos dar um nome para ela, sei lá,
singleton padrão 1.dart. Vou colocar singleton factory e singleton raiz.dart. Tá? Por que disso? Eu já explico para você. Porque assim, o singleton, uma implementação de singleton, ele tem uma seguinte característica, tá? Uma classe, eu vou fazer a implementação padrão que se faz em todas as linguagens. Então, na hora que eu criar uma classe aqui, então vou criar uma classe aqui que vai ser singleton raiz, tá? E essa classe, ela é pura e simples. Se eu vier aqui no meu singleton pattern, né? No init state, por exemplo, que é o nosso padrãozinho, né? Eu consigo fazer um singleton raiz e criar uma instância. Então tem aqui instância 1 é igual, var, né? Instância 1 é igual a singleton raiz. Perfeito, então eu consigo T1, T2, T3, cada uma dessas linhas aqui vai ser uma posição dentro da minha memória, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso bloquear para o meu usuário, a primeira coisa que eu preciso bloquear para o meu, como eu posso dizer, para o meu usuário, meu desenvolvedor, né, que eu estou desenvolvendo alguma API ou alguma coisa para o desenvolvedor, né, é eu não permitir que ele consiga instanciar uma nova classe. Então ele não pode dar um new nessa classe, que no Dart a gente não precisa dar new, né? Ele não vai poder fazer isso aqui que eu estou fazendo, ele não vai poder instanciar uma classe. Então, para isso, no Dart, a gente precisa criar um construtor privado. Tá? E como que se cria um construtor privado? É muito simples, um construtor é singleton, certo? Isso aqui. Se eu quero algum atributo privado, algum atributo de classe ou método, eu começo com underline. Então, eu vou colocar aqui int underline id igual a 0, por exemplo. Se eu criei essa instância aqui, instância 1, eu não tenho acesso a esse atributo. Se ele tiver sem o underline, eu consigo fazer o acesso a ele. Ponto aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Instância, né? Eu coloquei aqui errado. Instância.id. Se eu, igual a 10, por exemplo. Se eu tirar e colocar um underline aqui na frente, pronto, eu não vou ter mais acesso. E mesmo que eu coloque um underline aqui, eu não vou ter acesso a esse atributo, porque ele é privado. Tá? Então, se eu quero bloquear a criação, vamos dizer assim, de uma instância, o que eu preciso fazer? Criar um construtor privado. Então, basta eu colocar aqui um underline? Não, isso aqui não é um construtor. Um construtor privado nada mais é do que um construtor nomeado, vai ser um construtor nomeado, que começa com um underline. Eu posso colocar só singleton raiz underline. Veja que aqui já vai deixar de existir. Eu não tenho mais um construtor padrão disponível, tá? Aqui no Dart, as pessoas costumam utilizar internal, underline interna. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto só de underline, mas vai do critério de cada um, tá? Você pode criar como internal sem problema nenhum, tá? Eu só com underline eu acho que já é o suficiente para você entender que esse é um construtor e esse construtor é privado. Então, com isso, pronto, nós já conseguimos fazer com que o nosso desenvolvedor não instancie a nossa classe. Até aí, show de bola. Mas ele precisa de uma instância dessa classe, certo? Então, se ele precisa de uma instância dessa classe, agora a gente precisa implementar o singleton de verdade. Então, o singleton eles pedem que eu tenha uma única instância para essa classe, certo? Então, se eu preciso ter uma única instância dessa classe, eu vou guardar essa instância dentro da minha própria classe. Eu vou falar aqui singleton raiz é igual a underline instance, por quê? Porque eu não quero que ele tenha acesso de lugar nenhum, tá? Underline instance. E eu vou deixar essa informação, vamos dizer assim, esse atributo como estático. Por quê? Porque aí eu deixo esse um atributo da classe, certo? Beleza, até aqui não me resolveu ainda o meu problema. Eu aqui no singleton pattern eu não tenho esse underline instance, de underline instant. Por quê? Porque tem um underline e eu não posso acessar ele. Legal. E ele está nulo, porque eu não iniciei em momento nenhum. Tá? Perfeito. Então, agora o que a gente precisa fazer então? Nós precisamos fazer um método que retorne essa instância, certo? E qual é o método modificador aqui, se eu quiser disponibilizar esse instance para o meu projeto? Eu tenho aqui, eu posso criar um stact get instance e implementar ele.
certo? Então eu posso dar um método estático para o meu desenvolvedor, aonde eu vou criar essa instância, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar, underline instance é diferente de nulo? Se for diferente de nulo, não, se ele for igual a nulo, na verdade, se for igual a nulo, o que eu vou fazer? Vou criar uma instância. Então, underline instance é igual a singleton raiz underline. Opa, singleton raiz ponto underline. Por quê? Porque daqui de dentro eu consigo criar uma nova instância. Eu não consigo criar de fora, mas dentro da própria classe eu tenho acesso a criar, a acessar métodos estáticos, métodos privados, certo? Então, isso aqui agora eu posso retornar o underline instance, tá? Então, para a gente ver isso aqui funcionando, eu vou criar um atributo aqui, por exemplo, vai ser um int id, e desse id eu vou gerar vou gerar um número randômico, tá? Então eu vou pegar cada hora, vamos dizer assim, cada hora que eu criar uma instância dessa classe, ele vai me dar um número, certo? Então para isso a gente cria aqui um handle e nesse handle eu vou falar um next int de 100, ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa para demonstrar isso aqui, eu vou comentar tudo, tá? E vou criar não vou deixar só dessa forma aqui, criando como se fosse dando new na classe, tá? Feito isso, agora nós vamos fazer um int igual a 10, while e for menor do que 10. Pronto. Só para a gente fazer um while aqui, para a gente fazer essas chamadas, tá? E mais no final. Pronto. Então aqui eu vou fazer singleton raiz e vou criar uma instância de singleton raiz. E dessa instância eu vou imprimir o id. Tá? Feito isso aqui, vamos restartar tudo. Deixa eu restartar o init state aqui. Deixa eu ver se ele está com algum problema. Ah, sim. Eu gerei o next aqui. Next, salvei. Tá tudo certo, acredito que sim. Vamos compilar aqui. Eu startei o while em 10, né? Então não pode funcionar mesmo. Ai, que burro, dá 0 para ele. Então agora sim, vamos lá. Veja que ele retornou um número para cada vez que ele passou aqui no looping, certo? Então isso é o padrão normal do nosso projeto. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou implementar o nosso getInstance, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Então, se essa instância aqui que eu estou pedindo aqui em cima, ela for igual a nula, então nós vamos criar essa instância e vamos retorná-la, tá? Com isso, agora a gente não consegue mais chamar o construtor, eu preciso chamar o método chamado instance, singleton.raiz.instance.id. Vamos restartar isso aqui. E veja que ele retornou exatamente o mesmo número. Então, isso quer dizer que ele retornou exatamente a mesma instância e a mesma posição de memória, tá? Então, basicamente, o singleton padrão, vamos dizer assim, o singleton raiz mesmo, como a gente implementa em qualquer outra linguagem, é dessa forma. Deixa um construtor default, privado, cria uma instância, um método estático que vai retornar a nossa instância em si, tá? E retorna ela nesse método, ok? Então é dessa forma que a gente implementa. Porém, no Dart, nós podemos utilizar uma outra forma de implementar esse mesmo cara. Eu, particularmente, não gosto de implementar dessa forma, tá? Porque não diz para o desenvolvedor exatamente que esse cara é um singleton. Então, um singleton, para existir, ele tem que seguir esse padrão. Em outras linguagens, todas elas seguem esse padrão do ponto instance, tá? Então, vamos implementar aqui uma outra forma de criar um singleton aqui dentro do Dart, tá? Antes disso, deixa eu só melhorar um código aqui. A gente pode, inclusive, melhorar um código aqui. Tá vendo esse if doido aqui? Eu não preciso fazer esse if. No Dart, você tem uma forma de você colocar aqui, ó, um interrogação, interrogação. O que esse interrogação, interrogação faz? Ele verifica se esse cara é nulo. Se ele for nulo, então ele executa essa parte de cá. Senão, ele não vai executar. Então, ele só vai executar essa atribuição, vamos dizer assim, se o valor, esse valor aqui, ele for nulo. Tá? Então, essa é uma estratégia para você diminuir um pouquinho o seu código aqui. Agora, vamos lá para a criação mesmo, singleton factory, do nosso singleton aqui. Então, da mesma forma, nós teremos aqui
deixa eu abrir aqui o singleton raiz, nós teremos aqui a instância e o ID disponível aqui para a gente. Tá? Só que a instância agora é de singleton factory e preciso importar do match esse cara aqui. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Existe um construtor específico do Dart que chama o construtor do tipo factory. E esse construtor, eu utilizo ele quando eu quero, por exemplo, fazer alguma coisa para criar a minha instância. Tá? Então, se eu não vou criar a minha instância pura e simples, o que eu vou fazer? Eu posso criar um construtor factory onde eu vou ter um corpo que eu posso implementar e retornar a instância do jeito que eu quiser. Tá? Então, é isso para isso que ele serve. Então, eu posso fazer um singleton factory. E nesse singleton factory, eu posso implementar aquele mesmo código, underline instance, interrogação é igual a, preciso criar o construtor, né? Então, é singleton factory.underline, então criar esse cara, então instancio ele aqui e retorno underline instance. Pronto. Dessa forma, a gente consegue implementar um construtor. Eu preciso ter o corpo, tá? Então, singleton, abre e fecha, porque eu preciso não receber nenhum parâmetro, e fazer esse cara aqui e retornar a instância. Então, aqui, ó, vou criar, vou comentar esse cara e vou criar agora o singleton raiz. Porém, sem o instance, instanciando, como se eu estivesse instanciando, não é raiz, né? É o factory. Factory, como se eu estivesse instanciando a minha classe. Tá vendo? Então, dessa forma, ele agora aceita a construção, eu criar a instância, vamos dizer assim, e eu posso retornar o ID aqui. Se eu restartar essa aplicação, veja aqui, vai ter exatamente o mesmo comportamento da de cima, tá? Por que isso? Porque a gente chamou um construtor do tipo factory, eu verifiquei se essa instância ela existe, né? Se ela não é nula, se ela é nula. Se ela for nula, eu crio esse objeto, vamos dizer assim, e retorno sempre essa instância. Então não importa, ele vai gerar sempre da mesma forma. Só que, porém, dessa forma, você não diz para o usuário, para o desenvolvedor que está utilizando, se está dentro de um pacote, alguma coisa assim, que esse cara é um singleton. E ele poderia muito bem, aqui no meio, depois que ele printou o primeiro, e poder fazer isso aqui, ó. Olha que interessante. Vai de instance, né? Não, instance, inst. E aí eu faço o print do inst, eu faço inst.id é igual a 20, por exemplo. Não pode ser to, não é string, né? Não é string, desculpa, é 20. 20 como texto. E vou fazer exatamente esse cara aqui, só na primeira vez. Então, se i for igual a 0, então ele faz isso aqui. Ok? Então vamos ver o que vai acontecer se eu fizer exatamente isso aqui. Olha o que vai acontecer. O primeiro era 74 e depois ficou todo mundo 20. Por quê? Porque eu fui lá e alterei o atributo. Tudo bem, eu tenho formas de fazer isso, eu posso bloquear o set, não ter um set, não setar a informação, tudo bem. Exato, a gente tem N formas de bloquear isso. Porém, se o cara sabe que é um singleton, ele não vai fazer isso, entendeu? Ele não vai deixar, não vai tentar pelo menos alterar isso, então fica mais claro. Então eu gosto de código sempre que é claro, eu não preciso ficar abrindo o código fonte aqui para saber, putz, esse cara é um singleton, ó, que droga, não posso alterar nenhum atributo dele. Esse aqui, se tem um ponto instance, quer dizer já que é um singleton. Eu já sei por padrão que é um singleton. Pode ser ponto instance que não seja singleton? Pode, mas na grande maioria é assim que funciona. Tá? Então ele vira um singleton, ok? Então essa é a estratégia, as duas formas de geração de singleton dentro do Dart, ok? Agora você está falando, tá bom, Emma, mas aonde que eu aplico esse tipo de coisa? Eu vou te mostrar exatamente num ponto que é a conexão com o banco de dados no SQLite. Se você não sabe, o banco de dados SQLite, ele é um banco de dados que já é nativo do próprio aplicativo, né, do próprio sistema operacional, tanto do Android quanto do iOS. Tá? Porém, ele é um banco de dados onde a base dele é um documento, então ele vai gravar tudo dentro de um arquivo. Tá? E se esse arquivo corromper, seja ele por qual motivo for, você perde totalmente o seu banco de dados. Então nem é aconselhável você guardar lá informações não seguras, informações muito importantes que dependem 100% do seu aplicativo. Por quê? Porque se o próprio usuário pode ir lá e deletar, em primeiro lugar, ou ele pode simplesmente
alguém invadir o celular do cara e poder resgatar esse banco de dados e abrir ele em qualquer lugar, tá? Você pode abrir, você arrasta esse arquivo .db para algum lugar e ele simplesmente vai criar isso para você, tá? Você vai ter acesso a essas bases de dados, a esses dados, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai mostrar, eu vou mostrar como que a gente implementaria ele, como é o correto de você implementar ele para você evitar qualquer tipo de problema de corromper o seu banco de dados. E uma particularidade do próprio SQLite é o que? Não é interessante você ficar abrindo e fechando conexão toda hora. Tá? Por quê? Porque isso pode corromper o arquivo. Então é interessante que você abra a conexão, mantenha ela aberta o máximo possível e depois que você for fechar o seu aplicativo, você fecha essa conexão. Entendeu? Então se você vai utilizar ela, você deixa aberto, abre a conexão, utiliza ela, deixa ela guardada lá para você fazer select o quanto que você quiser e você fecha ela depois, tá? Evitando assim o problema de corromper o arquivo. Então é isso que a gente vai implementar aqui. Então aqui eu vou adicionar o plugin do SQLite, que ele se chama SQF Lite, que é SQ Flutter Lite, vamos dizer assim, né? Então é o plugin do SQLite. Legal, adicionei o plugin aqui e agora a gente vai fazer a configuração desse database. Então para isso eu vou criar uma nova pasta aqui, vai ser database e aqui dentro eu vou criar uma classe chamada connection.dart. Essa classe então, class connection. Connection. Legal. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, o SQLite ele depende de uma versão, tá? Então eu vou criar duas constantes aqui específicas para trabalhar com o SQLite. Então vai ser static const version igual a 1, a versão do meu banco de dados. E a segunda vai ser uma static const database name e vou dar um nome para o meu database. Vai ser singleton flutter test. Ok? Então já criei a minha instância, vamos dizer assim, tá? O que a gente vai criar agora aqui? Agora nós vamos criar a conexão com o nosso banco de dados. A ideia desse vídeo não é trazer os detalhes do SQLite, tá? Então eu vou fazer a implementação dele para você entender como você aplicaria isso dentro do Singleton. E se vocês quiserem um vídeo só sobre SQLite, com as suas particularidades e tudo mais, vocês deixam aqui nos comentários que eu monto alguma coisa para vocês, tá? A ideia aqui é mostrar como você aplicaria o Singleton nessa estrutura, porque essa é uma estrutura que seria interessante você aplicar esse Singleton. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou deixar disponível aqui é o database. Database. E esse database, ele vai ser privado aqui. Ok? Que o database é o nosso SQLite. Então, você vê que eu já vou importar ele lá da nossa lib SQF Lite. Tá? E vou deixar aqui também estático agora a nossa connection, que vai ser a nossa underline instance. Que é a nossa instância do Singleton, ok? Agora eu vou criar para o construtor privado, para a gente, vamos dizer assim, criar a definição do Singleton. Ninguém vai poder dar um new nesse cara, ok? E nós vamos criar aqui um get instance. Então vai ser um connection get instance e a implementação dele vai ser instance, né, underline instance e interrogação igual a connection.underline. Ok? Então, nós já criamos essa connection e agora a gente retorna ela. Então, a gente verifica se ela está nula. Então, se ela estiver nula, a gente cria essa instância e retorna ela. Legal. Agora, nós vamos criar um outro método aqui do tipo get, tá? Opa, aqui tem que ser estático, né? Ó, já estava esquecendo do static aqui, static. A gente vai criar uma outra conexão aqui, do tipo, um outro get, vamos dizer assim, que vai ser o get do nosso database. Então eu vou deixar disponível o nosso database para o nosso usuário. Então, database é igual a db, get, né? Get db, e ele vai fazer uma implementaçãozinha aqui. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vou dar um return null aqui, só para ele
criar e parar de reclamar aqui. Nós vamos criar uma função aqui que vai ser a nossa conexão, abrir a nossa conexão, tá? Então, para isso, a gente vai criar um underline open connection, open database connection, database connection. E esse database vai nos retornar um database. Legal. Para abrir uma conexão no SQLite, nós precisamos criar uma instância de database. Porém, para abrir o SQLite, para ficar mais fácil de trabalhar com o SQLite, nós vamos adicionar uma lib também aqui. Deixa eu dar um Alt P aqui, add, que é uma lib chamada path. Tá? Essa lib ela nos ajuda com a buscar o path da onde o database vai precisar, ou da onde o database deve ser gravado, sem eu precisar fazer isso na mão. Ela me dá essa possibilidade, tá? Só que deixa eu só dar um pub-get aqui. Até os últimos dias, vamos dizer assim, ela estava com um problema. Ó, ainda está a versão do path. Do Flutter Test só funciona com a versão do path 1.6.4. A versão 1.7 ainda não é suportada, tá? Então ele fica reclamando aqui, basta a gente pegar essa versão 1.6, porque pra gente não faz diferença nenhuma, o que a gente vai usar dele não faz diferença se está na 1.6 ou se está na 1.7, tá? Então isso aqui não é um problema pra gente. Beleza, feito isso, agora eu vou precisar pegar aonde que eu quero criar o nosso database, aonde que eu tenho que criar o database no nosso emulador, no nosso aparelho físico, tá? E para isso eu pego aqui database path. E esse database eu posso pegar lá, get databases path, de lá do path, tá? Então, esse cara aqui, await, adicionar o async aqui. Então, o get database path é de lá do SQLite, que ele vai me dizer aonde está o database. Na verdade, o path é para na hora de eu concatenar as coisas, tá? Para criar o meu banco de dados, agora eu tenho o path, eu preciso concatenar com o nome do meu banco de dados. Tá? Então aqui, path. E para concatenar, para eu evitar qualquer tipo de problema de qual é a barra que eu tenho que colocar, no macOS eu preciso colocar a barra de um jeito, no Android eu tenho que colocar a barra de outro, é aí que o path nos ajuda, não no getDatabase. É aqui que ele te ajuda. A gente tem um método aqui que chama join, tá? E esse join é de lá do path que a gente acabou de adicionar. Então eu vou juntar dois parâmetros. Então eu vou juntar database path, base path com a nossa constante que a gente criou aqui, que chama database name. Então, ele vai concatenar para mim e colocar a barra do jeito que ele precisa colocar, sem eu me preocupar qual é o tipo de barra que eu coloco, para cá, ou seja lá o que for, certo? Então, isso aqui é o principal para a nossa conexão. Feito isso, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se o meu DB está nulo. Então, vou verificar se esse tributo está nulo. Por quê? Porque eu tenho que ter uma única conexão também no meu banco de dados todo. Então, eu abri uma vez, eu não abro mais, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, underline DB, diferente de null. Diferente de null. Então, se ele for diferente de null, não. Se ele for igual a nulo, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a conexão. Para isso, underline DB é igual a Open Database, lá do SQLite. O Open Database ele espera que eu passe vários parâmetros. O primeiro, que é obrigatório, é o path, então, que a gente acabou de criar aqui. O segundo que a gente vai passar é o version. Por quê? Porque eu preciso dizer para o banco de dados em qual versão que ele vai ser utilizado, certo? E está aqui novamente a nossa instância aqui. E aí a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa colocar aqui, que a gente pode colocar, tá? Nesse caso, deixa eu só colocar um await aqui, porque eu preciso que ele espere, né? Esse cara me retorna no futuro, ele vai abrir a conexão. E aqui a gente vai implementar dos parâmetros de configuração, que na verdade é o onCreate. Então, vou criar aqui um parâmetro onCreate. E também o onUpgrade. Underline onUpgrade. Beleza, isso aqui, vou criar esses dois métodos aqui na nossa classe, onCreate e onUpdate, tá? Como eu falei, a ideia não é trazer os detalhes do SQLite, porém eu vou explicar para vocês o que seria esses onUpdate e onCreate. Esses dois métodos eles são invocados, como o nome já diz, na criação e na atualização. O que seria na criação? Na criação seria a primeira vez que ele está criando o banco de dados. O banco de dados ainda não existe na aplicação e ele está na versão X, né? O cara acabou de baixar o aplicativo, quando ele acabou de baixar o aplicativo, a primeira vez que eu vou abrir a conexão, ele não existe ainda, então ele invoca o método onCreate. Caso ele já exista,
certo? E eu alterei essa versão aqui de 1 para 2, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o onUpgrade. E aqui a gente também tem o onDowngrade, tá? A gente não vai implementar, porque a ideia não é essa, a gente vai fazer o exemplo, nem o onUpgrade eu precisaria implementar, só quis exemplificar para você. Então, o onCreate ele vai ser chamado na primeira vez, na primeira conexão que ele abrir com o banco de dados, no aplicativo do cara. O onUpgrade seria numa atualização que eu informei, então eu passei da versão 1 para a versão 2, e o onDowngrade é quando eu tirei, por exemplo, eu estava na 2, deu um bug, eu tive que dar um rollback, tive que arrancar esse aplicativo do ar para voltar para a versão anterior, e aí eu tive que fazer um downgrade, então eu fui da 2 para 1. Então essa é a estrutura de criação aqui dos atributos assim, da criação. E nesse cara no onCreate agora a gente vai criar a nossa tabela, tá? E para isso a gente vai criar aqui db.execute, porque o execute eu vou simplesmente executar um comando e não vou esperar retorno nenhum, ok? E create table test, aonde o nome vai ser um varchar de 200. Bem simples mesmo. E depois vou executar mais um comando aqui que vai ser um insert into test values Rodrigo Raman, colocar com aspas duplas aqui que aí ele deixa. E Rodrigo Raman linha 2, por exemplo. Vou colocar mais um, linha 3. Pronto. Temos o nosso cara aqui. Ok, então implementamos o nosso onCreate, agora eu preciso retornar o underline db, tá? E aqui no nosso get, nós vamos retornar o que esse cara nos retorna, tá? Então aqui db igual maior a underline open database connection. E esse cara retorna um futuro, então nós precisamos retornar um futuro aqui. Tá? Um ponto interessante que a gente ainda não vai fazer aqui, mas provavelmente eu vou gerar fazer um vídeo somente com essa parte de SQLite, é o que? Quando a gente abre uma conexão, é importante também a gente pensar numa concorrência. Pode existir uma concorrência. O que seria a concorrência? Dois caras chegando, mais de um cara chegando para abrir uma conexão no mesmo milissegundo, no mesmo momento. Tá? Isso pode acontecer? Em aplicativos é mais difícil? Sim, é mais difícil, mas pode acontecer. Então existe uma forma que a gente fala que é sincronizar, fazer um synchronize. E existe um pacote no Flutter específico só para trabalhar com isso, que chama Synchronized, tá? Não é o caso, a gente não vai implementar aqui para não gerar mais essa complexidade, mas é uma coisa interessante que você pode pesquisar aí na hora quando eu for implementar exatamente toda essa parte do SQLite, eu vou trazer para vocês, ok? Então, beleza. Fiz isso aqui, agora nós precisamos testar o nosso cara. Então eu vou até diminuir aqui o nosso cara aqui. Vou deixar startando a nossa aplicação. Vamos implementar um método aqui que vai buscar do nosso banco de dados todos os nomes cadastrados. Então, para isso eu vou pegar aqui um list de string. Nessa string eu vou retornar aqui nomes. Criar só para retornar uma lista de nomes, ok? Beleza. Agora a gente vai criar um método aqui, void, que vai ser buscar nomes. E desse cara nós vamos abrir uma conexão. Então, vou criar aqui var da db é igual a connection.instance.db, certo? Então eu estou abrindo a conexão. Preciso fazer um await, porque a gente sabe que o db nos retorna um database assíncrono. Tendo esse cara, agora basta executar a minha query. Para executar a query no SQLite é raw query. Então, select asterístico from test, né, que a gente criou de nome. Deixa eu ver aqui no nosso connection. No nosso connection nós criamos test. É isso aí. Então, select asterístico from test. Esse cara vai me retornar um result. Preciso fazer um await aqui, porque toda requisição ao SQLite ela é assíncrona, tá? Feito isso, agora nós podemos falar que nomes, né? Fazer um set state aqui, que eu vou atualizar o estado. Nomes é igual a result.map. Vou retornar aqui o nome.toList, tá? E vou converter esse cara aqui para não ser dinâmico numa string. Então, o tipo de retorno do meu mapa vai ser uma string e dessa forma aqui a gente já tem os nomes. Vamos dar um print no nosso log aqui, só para a gente ver se ele retornou mesmo alguma coisa. Dá um print aqui e vamos chamar, né, aqui dentro do nosso init state, buscar nomes. Então, vamos chamá-los aqui. Vamos restartar a aplicação. E veja que parece no search table test. Opa, ele tentou inserir, mas não conseguiu. Então vamos ver aqui o que aconteceu. A gente criou na nossa connection, né?
Deu um erro na hora create table test. Incomplete input SQL create table test nome. Ah, faltou fechar aqui a aspa. Então eu vou dar um stop aqui. Vamos subir novamente. Vamos ver se ele vai se ele já vai dar problema ou se a gente vai precisar chamar esse create lá no onUpgrade, gerar uma nova versão ou deletar o banco de dados, que também é uma opção que a gente pode fazer, já que a gente está ainda em ambiente de desenvolvimento. Tá? Legal, ó, criou e ele já trouxe, ó, Rodrigo Raman linha 2, Rodrigo Raman linha 3. Então, deu tudo certo aqui, vamos para o próximo passo aqui. Então, implementando isso, o que a gente vai fazer aqui? Só implementar um listview.builder com um item count igual a nomes.length e o nosso item builder que recebe um context e um index e vai retornar para a gente um listTy com um title de text somente nomes index. Bem simplão mesmo. E veja aqui que nós temos os nossos caras aqui, tá? Eu poderia então, inclusive aqui no final desse cara, fazer aqui, envolver ele com um column, né? Ou no column não, eu coloquei aqui num float action button aqui. Action button. No onPressed dele, nós podemos inserir um novo banco de dados, um novo item na lista. Então aqui, vamos colocar um child nele, com o text, que vai ser um icon aqui, né? Icon, child, opa, apaguei muita coisa. Child, icon, icons.add. Pronto. Se ele vai aparecer ali, aparecer o botãozinho aqui, quando ele for clicado, nós vamos chamar o connection.instance.db, await nesse cara. Então, var db. E agora aqui db.raw insert. E vou dar um insert into test values, aqui abrir, adicionado pelo float. E fechar aqui o nosso cara. Então, e fechar o nosso cara. Então, fiz a execução aqui, vou fazer o await e depois que ele deixar ele assíncrono, né? Depois que ele fizer isso, eu vou chamar o buscar nomes novamente. Então, para ele atualizar a minha lista. Então, vou inserir aqui, vou restartar isso aqui tudo, né? Vai ter lá só os três itens mesmo. Vou adicionar e já está adicionando. Ó, cada vez que eu clico, ele insere mais um na nossa base de dados. Então, veja que isso está funcionando exatamente como a gente já esperava, certo? Então, essa é a ideia. Eu agora com o instance aqui, então eu tenho certeza que eu tenho a mesma conexão, eu tenho essa conexão com o banco de dados, e aí quando eu fizer, por exemplo, dispose desse cara, eu poderia chamar um método aqui dentro, né? Ter um método disponível que seria o nosso close connection. Então, void close connection, que vai fechar a nossa conexão. Então, eu posso pegar aqui underline db.close e underline db igual a null. Por que null? Porque ele só vai entrar para abrir uma nova conexão se o underline db for nulo. Então, eu posso fechar a conexão, fazer um await aqui, porque esse cara também demora. Await e adicionar um async, né? E pronto, e aí eu fecho a conexão. No nosso dispose, eu posso pegar connection.instance.closeConnection. E eu não preciso me preocupar de chamar dessa forma, por quê? Porque é exatamente a mesma instância, então eu não estou criando novas instâncias dentro da minha memória, inchando o meu aplicativo e deixando ele com um memory leak. Tá bom? Então, essa é a ideia de trazer para vocês, trazer o Singleton aqui. Espero que vocês gostem. Essa vai ser uma lista, vai ser uma playlist que eu vou montar. Então, vou soltar vários, cada hora eu vou soltar um design pattern diferente, resolvendo um problema real nosso. Então, a gente vai ver como que a gente utiliza ele e onde a gente pode aplicar ele, qual o problema que ele resolve e onde que a gente pode aplicar ele, tá bom? Eu espero que vai ser uma playlist bem legal, espero que vocês gostem, deixe os comentários aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, ou se vocês querem mais vídeos assim nessa linha, ou não, se eu continuo com essa playlist ou não, porque não foi legal, tá? Seria bem importante para mim, porque como é uma coisa muito específica, eu fico meio receoso de trazer para o canal e o pessoal não gostar muito. Então, se vocês gostaram, deixa
deixa o like, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal, padrãozinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o comentário. É muito importante o comentário nesse vídeo para eu saber se eu continuo com os outros design patterns, que a gente pode ver aqui Builder, Adapter, Single Responsibility Chain, entre outros e outros que a gente tem aqui, que dá para ser aplicado dentro do Flutter. É só uma questão de adaptar para aquilo que a gente precisa no mundo real. Porque não adianta nada eu simplesmente falar assim, legal, um single tô aqui. Não adiantaria nada se você só soubesse e não soubesse onde aplicar. Você já viu um ponto que você pode aplicar. Olhando esse contexto, você consegue aplicar em outros pontos no seu sistema também. Tá bom? Então, era isso, galera. Valeu, até a próxima.